Vamos para mais um encontro? Deixa eu verificar quem já está conosco. Seja muito bem-vinda, Ivana, Lorena, Natália, Terezinha, Gustavo. Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Poliana, eu sou aqui da Faculdade de EPG. Esse está sendo o nosso segundo encontro com o Dr. Luiz. O Dr. Luiz, ele é psiquiatra pela ABP, Associação Brasileira de Psiquiatria, e a gente vai estar debatendo hoje sobre o tema, né, de TDAH e o autismo. Então, eu passo a palavra para o Dr. Luiz, para ele dar sequência. Vocês podem perguntar, podem enviar no chat, que eu pergunto para o Dr. Luiz todas as dúvidas que vocês tiverem sobre esse tema. Bom, boa noite. Nós agradecemos a presença de que está acompanhando a nossa discussão. O que nós preparamos mais é com relação ao diagnóstico do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Essa atividade que estamos fazendo, na verdade, é para tentar mostrar parte daquilo que, no caso, os médicos, os psiquiatras que vão ministrar as aulas da pós-graduação estarão abordando sobre o tema do TDAH. É só como se fosse um tira-gosto só, não é? Para que as pessoas que vão fazer o curso, elas possam realmente aprofundar no tema desse transtorno. Quando que nós podemos dizer que uma criança tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade? Primeiro, nós temos que dizer que o TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, é um transtorno que ele começa quando criança e com o tempo ele pode desaparecer na idade adulta. Então, é um transtorno do desenvolvimento. Então, uma primeira ideia, então, é que a criança já está na escola ou está em casa, ou está em casa dos familiares, sentindo algumas alterações. Normalmente, essas alterações elas diminuem com o tempo e na adolescência, na fase adulta, elas tendem a desaparecer. É bom dizer que hoje em dia se fala também do TDAH do adulto, que é outro transtorno. Cada vez mais as pesquisas falam a favor de que o TDAH não é só de criança, não é só de adolescente, mas também é de adulto. Há vários questionamentos sobre esse tema, não vou entrar no mérito. No curso de pós-graduação de psiquiatria humanizada, a gente já orientou o professor a entrar nessa questão. Normalmente, nós fazemos um teste, tá? Com a família, com o paciente, tentando saber se ele tem algumas alterações em casa. Pergunta para os pais, pergunta para a criança. Geralmente, a gente valoriza aquela informação que ela se repete em casa e se repete num outro local, como, por exemplo, a escola, ou na casa da avó, ou numa outra casa dos filhos, sei lá. Então, como estávamos dizendo, então, os sintomas, os sinais e sintomas do TDAH, eles têm que se repetir em dois ambientes. Por exemplo, o ambiente familiar ou ambiente escolar. Eu gostaria, antes de prosseguir, de falar para vocês que é muito importante a gente descobrir se o nosso filho, nosso sobrinho, alguém próximo de nós tem um TDAH, porque isso prejudica muito na escola. Às vezes a gente taxa o menino de responsável, de preguiçoso, de que é acelerado demais, não é? E, na verdade, o que ele tem um TDAH. Às vezes taxa a pessoa de preguiçosa, que não tem foco, etc. E, às vezes, é apenas o TDAH que tem que ser tratado. Criança muito impulsiva, não é? Às vezes acha que é um bipolar, por exemplo, e às vezes não é bipolar, é porque ele é impulsivo demais. E no TDAH inclui também a impulsividade. É um transtorno de déficit de atenção, de hiperatividade e de impulsividade. Às vezes a gente esquece que esse paciente também ele é impulsivo. Bom, então, um primeiro sintoma que o paciente pode ter é uma dificuldade de prestar atenção a detalhes.
Então, é a criança que está na escola, voa, não consegue perceber o que a professora está explicando. Ou se não, em casa, a mãe manda fazer alguma coisa, o pai manda fazer algum pequeno trabalho, e ele, por falta de atenção, de prestar detalhes, ele acaba prejudicando e não fazendo o que o pai, a mãe mandou fazer. Então, essa questão da atenção é muito importante, né? A gente fala assim que às vezes a criança está no mundo da lua. Tem até um livro, né, que chama O Mundo no Mundo da Lua, porque a criança parece que ela está voando, parece que está no outro mundo, está no outro planeta. E na verdade, porque ela está distraída realmente, ela não tem atenção. Um outro sintoma que pode nos levar a essa doença é a criança que é muito desorganizada. Os pertences da escola são desorganizados, o quarto é desorganizado, onde ele brinca é desorganizado. Então, isso é um sinal também de que a criança não tem a atenção necessária para poder organizar as suas coisas. Outro sintoma que acontece é a criança que aquilo que é difícil, vamos supor, uma tarefa de matemática, uma tarefa de português, ele acha muito difícil e ele enrola e custa fazer aquela tarefa. Às vezes a mãe senta a criança em casa para fazer e ele rola, levanta, dá uma volta, ele não consegue concentrar na execução dessa tarefa. E uma coisa muito interessante que é a perda de objetos. Às vezes a criança perde caneta, a criança perde a borracha, a criança perde o caderno, perde um livro. Não é? Eu, por exemplo, já perdi o carro no flamboyante. Isso pode acontecer. Perder coisas faz parte do quadro do TDAH. A criança, por exemplo, está na sala de aula e passa um helicóptero, passa um avião, ela já se desconcentra, já não presta mais atenção. Parece que qualquer barulho, qualquer ruído que tem no ambiente é o suficiente para se distrair. Um outro sintoma de falta de atenção é esquecer as tarefas, esquecer os trabalhos. Às vezes, maiorzinho esquece o cumpleaños, né? O aniversário da namorada, tá? Esses são principalmente os sintomas de desatenção. Dessa lista que eu falei para vocês aqui, criança, são 9 critérios. Se tiver 6 critérios, já é diagnóstico de desatenção. Aí seria um transtorno de déficit de atenção, predominantemente de desatenção. Agora tem o sintoma de hiperatividade, não é? Então, primeiro, é aquela criança que fica se remexendo na cadeira. Às vezes não se levanta da cadeira, mas mexe para um lado, mexe para o outro, não sossega na cadeira, na sala de aula ou fazendo tarefas em casa. Outro sintoma é o quê? É a criança que já se levanta da cadeira e sai. E às vezes vai incomodar os outros. Geralmente, o TDAH, geralmente ele é uma criança mais inteligente que os outros, não é? Então, ele termina rápido as tarefas, terminando rápido as tarefas, ele levanta da cadeira e incomoda o coleguinha de trás, o coleguinha da frente, incomoda a professora, que ele faz no banheiro fazer xixi. Então, essa criança, isso é pela hiperatividade. Também, um outro sintoma é a criança que fica correndo para cima e para baixo, não para um minuto. Às vezes, no recreio, eu recreio todo correndo para lá e para cá. Vai para a fazenda, vai para um lado, vai para o outro, sobe no telhado, sobe na bananeira, sobe na mangueira, né? A mãe tem vontade, chega às 11 horas da noite e ela fica louca para saber como que faz para desligar esse menino. Ele é insuportável de tanta hiperatividade. Uma outra forma de expressar essa hiperatividade é a criança ou jovem que não brinca com tranquilidade com os outros. Eu tinha um paciente, por exemplo, que ele morava na casa dele, tinha piscina, os coleguinhas tudo da rua, no domingo ia tomar banho na piscina dele. E ele futricava num, batia no outro, jogava na piscina o outro. Ele não sossegava o momento e ficava fazendo pequenas maldades com os meninos. O que acontecia? Aos poucos, os meninos iam saindo da casa dele e ele acabava sozinho na piscina, porque ninguém aguentava ele. Então, esse é um outro sinal de hiperatividade. Então,
dá a impressão que tem um motorzinho ligado. E como eu disse, né? Às vezes a mãe e o pai ficam loucos, desesperados, para ver como que faz para desligar esse motorzinho que deixa a criança hiperativa. Um outro sinal de hiperatividade é a criança que fala demais. Fala, parece uma matraca, o tanto que fala. Às vezes as pessoas pedem cala a boca, pelo amor de Deus, fecha a boca, e ele fica falando, e pergunta isso, pergunta aquilo. Então, é um sinal de hiperatividade. Agora, nesses testes, temos 3 perguntas que avaliam a impulsividade. Uma pergunta é o quê? Uma forma é o quê? É aquela criança que ela dá as respostas antes do outro terminar a pergunta. Então, a pessoa mal terminou a pergunta e já está dando já as respostas. Uma outra forma que expressa a impulsividade é que ele não dá conta de esperar. A fila da pipoca, a fila do banheiro, no trânsito, ele fica agoniado. Pai, passa, pai, ultrapassa. Ele fica agoniado, essa impulsividade que ele tem. E uma outra forma, parecida com a primeira que eu falei de impulsividade, é que ele fala com os outros, às vezes até ao mesmo tempo, e não espera que as pessoas terminem o assunto. Ou seja, às vezes ele é intrometido na conversa alheia. Tudo isso que eu falei aqui para vocês, a gente valoriza se trazer prejuízos graves, seja em casa, porque os pais ficam corrigindo ele, seja na escola, pelas notas ou pelo comportamento que o professor reclama. Nós sabemos de crianças que são convidadas a sair da escola muito educadamente, porque ninguém aguenta aquela criança. Esses dias eu atendi um menino, muito interessante, e exagero, isso já é exagero. Se não é a mãe que me conta, eu não acreditaria. Ele ficava andando de bicicleta no muro da escola. Tanto é que essa foi mais uma escola que convidou ele a sair da escola. Por quê? Porque ele corria risco de cair e bater ou até de machucar uma outra pessoa. Então, se dá prejuízo em casa, dá prejuízo da escola, dá prejuízo na vida social, tem que tratar essa criança, né? Essa criança, se não tratada, ela às vezes fica de escola em escola, às vezes ela não passa de ano, embora geralmente eles tenham boas notas, tá? Às vezes se acidenta muito. Se a gente for ver pronto-socorro pediátrico, de acidentes, de ortopédico, se vocês forem observar, a maioria das crianças que chegam ali machucadas são TDAH. Tem um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Às vezes, uma hora quebra o braço, uma hora quebra a mão, uma hora quebra a perna. Então, essas crianças são sujeitas a muitos acidentes. Então, e o mais importante, o prejuízo na escola. E é muito interessante que eu vejo no meu dia a dia, no meu atendimento a criança e adolescente, que a medicação sossega a criança e ela passa a ser uma criança totalmente normal. Eu percebo muito, eu pergunto para as mães, e a escola, como vai? E as professoras, o que dizem? Falam, doutor do céu, a minha criança agora é elogiada, agora ela tem boas notas. Então, a gente vê como que é importante o tratamento. Tem pessoas, né, que por ignorância, né, tem medo de tratamento psiquiátrico, tem medo de uma Ritalina, tem medo de um Venvance, tem medo de um Atenta, não é, de uma medicação nova que chegou no mercado brasileiro, já existia há 20 anos nos Estados Unidos, tem medo dessa medicação, sendo que essa medicação faz bem para a criança, faz bem para o jovem. Quantas pessoas passaram no vestibular porque alguém tratou o TDAH delas, passou num concurso público porque alguém tratou o TDAH delas, não é? A criança, às vezes, sossegou, ficou mais harmoniosa na família, na sociedade, na escola. Por quê? Porque foi tratado o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade de uma forma adequada. Então, esse é o recado que eu tinha para dar para vocês, né? Nesse primeiro momento. Maiores informações,
a equipe, né, que vai dar essa aula de TDAH. O doutor, eu não sou, ele é especialista em pediatria, né? Psiquiatra geral, professor da Universidade Federal, o doutor Paulo Verlaine. Ele vai estar conosco e vai dar essa aula com maior profundidade. Isso aqui é apenas um tira-gosto, para vocês perceberem o quanto que nós temos para aprender, tá? E nessa aula com o doutor Paulo Verlaine, realmente esse tema vai ser esgotado. Bom, agora nós vamos falar sobre outro assunto que foi programado, que foi a questão do autismo. O que nós escolhemos para falar do autismo foi também sobre diagnóstico, tá certo? Que é uma coisa assim mais interessante para as pessoas, tá? Mas eu queria reforçar de novo que o Dr. Paulo Verlaine, no módulo dele, tá? Ele como psiquiatra infantil e da adolescência, ele estará falando com maior profundidade sobre esse tema do autismo. Veja bem, tem algumas coisas que nós temos que ter em mente primeiro, se eu estou suspeitando que alguém está com autismo. O primeiro que devo perguntar são os antecedentes familiares. A gente sabe que o autismo, o transtorno do autismo, ele geralmente tem alguns casos na família. O pai, ou a mãe, o avô, ou o primo. Normalmente tem alguém a mais na família com esse transtorno. Então é a primeira informação que nós temos que guardar. A segunda informação que nós temos que guardar também é que o que a gente vai perguntar sobre autismo, ele se refere não é só ao momento atual. Por exemplo, estou com uma criança de 7 anos, então eu quero saber os sintomas agora com 7 anos. Então uma criança com 10 anos, então eu vou valorizar os sintomas com 10 anos. Então não é assim. Na verdade, o que me interessa é a história. Se em algum momento da vida dela, ela teve esses sintomas. Porque como é uma doença que ela pode evoluir para uma melhora, não é? E às vezes até para quase que uma cura. Então, há um desenvolvimento normal da doença, que às vezes a criança vai melhorar aos poucos, né? Com terapia ou sem terapia. Geralmente com terapia ela evolui melhor, não é? Bom, então, sabendo essa questão de antecedentes familiares, sabendo que a doença, me interessa, dados desde quando a criança é pequena, são os dados mais principais, e me interessa também muito também saber como que foi o desenvolvimento neuropsicomotor da criança, ou seja, com quanto tempo que ela firmou o pescoço, com quanto tempo que ela sentou, com quanto tempo que ela engatinhou, quanto tempo que ela andou, quanto tempo que falou. Então, eu saber se ela teve um desenvolvimento normal, para mim, vai me dizer contra autismo. Mas se tem alguma alteração, já é um indício de que eu possa estar com um caso de autismo. Bom, aí agora temos dois grandes grupos de sintomas, tá? Que vão me dizer realmente se a criança tem o problema de autismo. O primeiro grande grupo é deficiência na comunicação social, como que ela se relaciona com as pessoas, não é? Então, por exemplo, se ela demonstra emoções facilmente, se ela tem dificuldade de chegar nos meninos e brincar, não é? E acaba brincando sozinha porque ela tem essa dificuldade de chegar nas pessoas. Também, se ela tem dificuldade em receber um abraço, receber um beijo, não é? Tem criança autista, por exemplo, que ela detesta o abraço, detesta um beijo na testa, no rosto, não é? Então, isso já são sintomas de que essa criança pode ter esse transtorno de autismo. Então, esse é o primeiro grupo, que é de reciprocidade socioemocional. E temos outro grupo, que é de deficiência em comportamentos não verbais. Então, por exemplo, aquela criança que ela chega na casa da avó, na casa da tia, e ela não consegue se adaptar àquela outra casa. Ela acha que ela vai continuar do mesmo jeito, não é? Brincando, ou acelerada, ou falando alguma coisa diferente, não é? Então, ela não se adapta a uma outra casa, como todos não nos adaptamos. Nós procuramos
seguir as normas de uma nova casa sem estiver visitando, né? A outra coisa, que a criança com autismo, ela tem dificuldade nas brincadeiras imaginativas, né? Às vezes de fazer de conta, de brincar de telefone, às vezes de esconde-esconde. Ela tem essas dificuldades. Brincadeiras, já falei de esconde-esconde, né? Às vezes o autista, ele tem uma dificuldade do contato visual, não é? Geralmente nós olhamos para as pessoas, olhamos para os olhos das pessoas, né? O autista, às vezes ele desvia e não consegue olhar para as pessoas. Às vezes olha um pouquinho, mas logo desvia. Um desvia totalmente, outros vê um pouquinho a pessoa, encara a pessoa um pouquinho e logo desvia. Às vezes a expressão facial do autista é meio sem graça, meio sem sal, não é? É um outro aspecto, né? Criança maiorzinha, às vezes não entende as ironias, não entende uma piada. Isso pode ser um sintoma de autismo, né? A linguagem corporal dela é pobre, não é? Então a gente não sabe o que se passa nela, porque ela não tem uma linguagem postural adequada, né? Com as mãos, com os pés, como senta, como anda. Então isso dificulta, tá? E o último item, que é um déficit na comunicação não verbal, tá certo? Então, por exemplo, ou a criança, ela atrasou para falar, se demorou para aprender a falar direitinho, é um aspecto, ou a outra criança, ela conseguiu falar direitinho, só que em algum momento houve um retrocesso na fala. E o outro aspecto que pode acontecer é a criança, ela consegue começar um assunto, uma conversa, mas não consegue ir para frente. Então, essas são as dificuldades que a pessoa normalmente tem, não é? Ou a pessoa autista, né? Além disso, nós podemos ter falas repetitivas, falas ritualísticas, tá? Ou um aspecto que chama ecolalia. A mãe fala: minha filha vai pegar a bola. Aí ela fica bola, bola, bola. Fica repetindo, às vezes, a última frase que a mãe falou. Bom, desses padrões que eu falei, que são 3 tipos de alterações, o autista tem que ter os 3 tipos, tá? Então isso é muito importante, né? Tem que ter alterações nessas 3 áreas. E agora temos uma outra área, que dessa área nós temos 4 sub-áreas diferentes. Se a pessoa tiver 2, já podemos dizer que ela é autista, tá? Então, por exemplo, procurar fazer as mesmas coisas sempre, tá? Repetir as atividades, não é? Então, isso é um sinal de autismo. Às vezes um padrão de cumprimentar as pessoas, só cumprimenta a pessoa daquele jeito, né? Ou com 2 dedos, ou balançando a mão de um jeito assim, etc. Então, eu conheci uma criança que ela cumprimentava assim, ela cumprimentava a pessoa de frente e depois virava o corpo e dava as costas. Era a forma que ela tinha de cumprimentar as pessoas, tá certo? Outra coisa importante, criança que tem um sofrimento muito grande, tá? Por pequenas mudanças. Então, por exemplo, a mãe vai lá e muda o local da cama no quarto, o local do guarda-roupa. E a criança chega e parece que ela vai morrer, parece que a mãe fez uma coisa extremamente grave. Ela não suporta aquela mudança que o pai, a mãe fez no quarto. Ou senão, por exemplo, a criança mora perto da escola e sempre vai pela rua da direita. E um dia a mãe resolve andar pela rua da esquerda. Aí a criança entra em pânico, porque essa não é a rua que leva à escola. A rua que leva à escola é aquela primeira, aquela que sempre a mãe usou. Também com alimentos, não é? Às vezes a criança só come arroz, só come feijão, só toma suco. Então, ela repete aquela atitude. Então, isso é sinal de autismo, tá? Estereotipias,
com as mãos assim, por exemplo, né? Para cima e para baixo, para frente, não é? Então, às vezes a criança tem essa maneira de fazer isso. Isso pode ser um sinal, até um sinal importante de autismo. Uma coisa interessante, alguns autistas, quando brincam, ele pega os brinquedos e coloca tudo um ao lado do outro, não é? Como se fosse um carrinho, como se fosse um trem, tá? Essa é uma característica muito interessante do autismo. O senhor também tem costume de pegar os objetos e virar assim, ó, virar assim, e fica olhando os objetos, né? Às vezes até colocando na boca. Então, são atitudes, né, que pode acontecer no autista. Às vezes apego a algum objeto especial. Vamos supor, a criança normalmente ela é apegada com um bonequinho, com um ursinho, etc. Isso é normal, que a criança seja afeiçoada ao ursinho, a um carrinho, etc. É normal. Agora, acontece que a criança autista, ela se afeiçoa a coisas estranhas. Por exemplo, o controle remoto, por exemplo, um tijolo, por exemplo, uma caixa, entendeu? Então, se apegar a coisas estranhas também é próprio do autista. Falar frases ininteligíveis. A mãe falou, o que você falou? Então, são frases ininteligíveis. Chama de idiosincrásicas, também são próprias do autismo. Às vezes, uma insensibilidade à dor. Belisca, belisca, não sente nada. Ou, se não, uma insensibilidade à temperatura. Uma água quente para o pai e para a mãe, para a criança a temperatura é normal. É outro sinal do autismo. Às vezes a roupa incomoda, não é qualquer tecido que lhe agrada, não é? Tem a etiqueta, que tem paciente que não aguenta a etiqueta, incomoda aquela etiqueta. E uma coisa muito interessante, a criança é apaixonada pelos pisca-pisca de Natal. Então, ele fica olhando como se estivesse olhando o melhor brinquedo do mundo. Fica fascinado com a luz do pisca-pisca, né, da árvore de Natal. E também, muito interessante, às vezes fica vidrado com o movimento do ventilador. Às vezes fica olhando para o ventilador, várias horas olhando para o ventilador, porque acha muito bonito esse movimento circular. Bom, outra coisa de criança maiorzinha, por exemplo, criança, já tenho visto isso em adolescentes, é um adolescente que, por exemplo, que ele se tornou políglota. Ele aprendeu várias línguas sozinho, às vezes com o uso da internet, ou de livros, cadernos. Então, o foco dele, ele colocou um foco que é a questão de línguas. Esse é um aspecto. Ou, por exemplo, ele estuda tudo sobre insetos e sabe tudo sobre insetos. Isso também pode ser um sinal de autismo. O que eu preparei para vocês, basicamente isso aí, tá? É apenas uma degustação do que o doutor Paulo Verlaine vai falar sobre autismo, né? Ele vai aprofundar no assunto, tá? Mas só para fazer o convite oficial para a nossa pós-graduação em Psiquiatria Humanizada do Instituto do IEPG, muito importante para a nossa sociedade. Obrigado pela atenção. Luiz, Oi, tem uma pergunta. pode fazer. Doutor Gonzalo, foi a Maria Eugênia. Ela é estudante de medicina. Ela pergunta o seguinte: o senhor trouxe muitos sinais da identificação do TDAH em crianças na idade escolar. Existiria alguma forma, algum sinal para identificar o TDAH em faixas etárias menores, antes da inserção escolar, nos primeiros anos de vida? É porque assim, nós fazemos diagnóstico mesmo de TDAH na criança acima de 6, 7 anos. Abaixo dessa idade, como a criança está mais num ambiente só, que é um ambiente família, geralmente, né, algumas crianças é assim, nós temos uma suspeita de TDAH, que são os mesmos critérios, mas apenas uma suspeita.
E eu só posso dizer que ele tem realmente um TDAH. E eu só posso medicar essa criança só depois dos 6, 7 anos. Então, abaixo dessa idade, os critérios são os mesmos. Não sei, Marugênia, se eu consegui te responder. Ela até complementa, assim, que ela tem diversos alunos com TDAH, todos se comportam de forma muito distinta. Maria Aparecida, né, fez esse comentário. Sem dúvida, né? Cada indivíduo ele tem as suas peculiaridades, entendeu? Não é? Por isso que são 19 critérios, 18 critérios que a gente analisa. Sem dúvida, cada caso é um caso. Nenhuma criança é igual a outra criança. Mais alguma pergunta? Eu acho que até estou pensando aqui agora, né? Uma coisa que a gente usa muito em diagnóstico diferencial, né? Ter cuidado, né? Que nem tudo é TDA, nem tudo é TDAH. Eu estou me lembrando de um caso de uma criança que a queixa era desatenção, mas era uma criança obesa. Aí, como era uma criança obesa, aí eu resolvi fazer uma avaliação hormonal e na avaliação hormonal eu diagnostiquei o hipotiroidismo. Então, nesse caso, o que ficou para mim? Ficou o raciocínio de que nem todo mundo que é desatento tem um TDA, um TDA. Às vezes a pessoa pode ter uma outra doença, como, por exemplo, o hipotiroidismo, que prejudica a concentração da criança. Por isso que precisa de... São várias análises, né, doutor? Para poder Isso, né? diagnosticar realmente. Justamente, né? A Ivana, ela perguntou onde é que podemos encontrar todos esses critérios. O senhor citou aí esses 18 critérios. Não, isso na internet acha é o SNAP 4, SNAP 4, e também tem uma outra escala que é ASRS 18. Eu vou repetir. SNAP 4, SNAP 4 e a escala ASRS 18. Só clicar na internet que encontra essas escalas. Pessoal, como nós começamos pontualmente, eu vi que algumas pessoas entraram logo depois. Nós estaremos esse vídeo ele está sendo gravado, né? Nós vamos postar no nosso canal do YouTube da Faculdade IEPG para vocês assistirem novamente, assim como o primeiro vídeo. A gente também tá finalizando a edição para colocar tudo no canal para vocês assistirem e ouvirem mais uma vez, né? Tudo que foi dito pelo Dr. Luiz. Está bem? Na semana passada, eu e o Dr. Luiz, né, Dr. Luiz, nós tivemos uma tarde de bate-papo, onde nós reunimos também muitas perguntas sobre psiquiatria, né, humanizada. A gente também entrou em alguns pontos que o Dr. Luiz está retratando dentro do webinar, então eu convido vocês também, o podcast ele já está no ar, então vocês podem entrar e assistir, que a gente tem vários assuntos, né, ele tirou muitas dúvidas, e vocês podem estar assistindo também mais esse conteúdo que ele preparou para vocês. Tem mais alguma coisa, doutor Luiz, que o senhor quer passar, falar? Assim, eu quero falar um pouquinho só sobre a questão do adulto, não é? Que a gente, às vezes, pensa, né, que o TDAH de adulto é porque passou e ninguém diagnosticou, não é? Então, aí, na verdade, seria um TDAH que era da criança, do adolescente, que permanece quanto adulto, não é? Só que tem casos também, já na literatura, já, de pessoas que têm sintomas de TDA ou TDAH, sem ter sintomas na infância e na juventude. Então, acho que no curso, né, na pós-graduação, o doutor Paulo Verlaine ele deve aprofundar mais nesse aspecto, não é? Para caracterizar esse TDAH do adulto, que realmente ele tem que ser diagnosticado e tem que ser tratado.
Tem algum teste simples, doutor Luiz, que a gente pode fazer para saber se a gente tem o TDAH Não, o teste nível... é o mesmo teste, É o mesmo teste? entendeu? Sim. Só que no caso diminui a pontuação. O ponto de corte geralmente é 6, né? Aham, Acima de 12 anos, o ponto de corte é 5, tanto na hiperatividade, na desatenção, quanto na hiperatividade. certo. Então é isso. Muito obrigada, doutor Luiz. Nós que agradecemos pela presença de vocês, tá? Até mais, pessoal. Até Na mais. próxima terça, a gente tem outro encontro com o doutor Luiz. Até mais.